Uma das coisas que as pessoas, quando eu estou dando aula, sempre pergunta é o porquê que nas liturgias não pode, por exemplo, ter músicas evangélicas, músicas seculares, ou então o senta, levanta, ajoelha da galera. Por que isso? Isso, na verdade, vai mostrar que muitos de nós não compreendemos, apesar de participarmos muitas vezes das celebrações litúrgicas, não compreendemos o significado de cada momento ou de cada ato litúrgico. Para isso, eu gostaria de trazer para vocês esse grande livro, Os Fundamentos da Sagrada Liturgia, de Frei Alberto Bicauser. Frei Alberto, eu tive o prazer de ter algumas aulas com ele. Se não me engano, foram 2 anos na teologia, quando eu estudava teologia, tive aula com esse gênio da liturgia no Brasil. Um frei da Ordem dos Franciscanos, ele era simplesmente único no Brasil. Extremamente respeitado no Brasil e também no mundo, naquilo que era a sua especialidade, que é a liturgia. Esse livro, você, sem dúvida, você vai ter ali os fundamentos da liturgia, fundamentos estes que foram dados no Concílio Vaticano II, e, obviamente, o próprio Concílio Vaticano II colocou a liturgia novamente no lugar dela, no devido lugar dela, que é o centro do culto divino. Neste livro você vai perceber também que o Frei Alberto ele vai desenvolver todo um caminho simples, com linguagem simples, próxima e capaz para que todos nós possamos, ao ler, compreender. Ele vai falar sobre o rito, sobre celebração, sobre aquilo que é a fé cristã, desde o princípio, na perspectiva, claro, da liturgia, e também a Páscoa. Vai desenvolver aspectos sobre o sentido da Páscoa cristã. E nesse livro, meus irmãos, nós vamos tirar esse tipo de dúvida. Essas dúvidas que nós falávamos no início desse vídeo. Aqui no canal Na Leitura, é um canal onde nós podemos aprender um pouco sobre a cultura, sobre a espiritualidade cristã e também, agora, com esse livro, com essa indicação de livro, Fundamentos da Sagrada Liturgia. Eu indico a vocês para que vocês possam adquirir esse livro e crescer um pouco mais na teologia. Vamos aqui ler alguns trechos do livro. Os Fundamentos da Sagrada Liturgia apresenta as chaves para uma compreensão teológica da Sagrada Liturgia a partir dos elementos constitutivos da celebração. A intercomunhão divina humana ou vivência do mistério, o fato da celebração, a Páscoa de Cristo e dos cristãos e a expressão significativa ou a linguagem simbólica da liturgia. Nós temos aqui uma importância muito grande nesse livro, baseado, sem dúvida, no Concílio Vaticano II, no Sacrosanto Concilium, que é um dos livros dentro do Concílio Vaticano II, que vai falar, que é o livro principal da liturgia do Concílio Vaticano II. Aqui no fato, no capítulo 7, primeiro, quantos capítulos temos, né? Depois a gente vai para o capítulo 7. Esse é um livro que tem bastante páginas e muitos capítulos. São 35 capítulos, em torno de 320 e poucas páginas. Tá? São 320 páginas, basicamente, 35 capítulos. Cada capítulo com um ensinamento único sobre a liturgia católica, sobre aquilo que é a história da liturgia. E, principalmente, no pós-concílio. Repito, o Frei Alberto, ele era, infelizmente ele faleceu, ele era especialista em liturgia. Ele foi responsável, por exemplo, pela revisão do Missal Romano, que é aquele livro vermelho que os sacerdotes utilizam na Sagrada Liturgia, na missa.
Então, só assim você já vai entender que, de fato, ele é uma pessoa muito especial. Alguns dos temas aqui desses capítulos, nós vamos falar sobre a ciência da liturgia, a liturgia em uma abordagem filosófica, a linguagem da liturgia como celebração, os mistérios nas religiões naturais. Ele vai fazer uma relação entre as religiões naturais e o cristianismo. A Páscoa, fato valorizado, a Páscoa, fato da nova aliança, a Páscoa, rito, o mistério do culto cristão. Então, nesse capítulo, a gente vai desenvolver muito bem, a gente vai conhecer muito bem o que é o mistério da Páscoa, nesses 3 capítulos, desde o Antigo Testamento, a Páscoa para o povo hebreu, que é a saída do Egito, e também no Novo Testamento, que é a ressurreição de Cristo, e como que esses 2 fatos vão se desenrolar, vão se desenvolver na nossa liturgia hoje. É muito importante. Nós acabamos de viver a Páscoa e sabemos que a Páscoa é o centro da nossa fé. São Paulo já dizia, né? Se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa fé. Iríamos acreditar em quê? Jesus seria o quê se ele não ressuscitasse? Seria um filósofo, seria um pensador. Mas com a ressurreição dele, nós cremos e sabemos que ele é Deus. Por isso, identificar, a partir desse livro, desses capítulos, o que é a Páscoa e a importância dela na liturgia é essencial. A gente saber o que nós, conhecer também o que nós estamos celebrando, o que estamos passando. Vamos seguir. A liturgia na obra da Santíssima Trindade. A liturgia, a ação da igreja. A liturgia na totalidade, na vida da igreja. O símbolo, a expressão significativa da liturgia. É verdade, na igreja nós temos vários símbolos. Vários símbolos. E esses símbolos, como todo símbolo, vai nos ligar a algo que às vezes é misterioso, que às vezes é desconhecido para nós. Todo símbolo nos liga a algo com significado. E na igreja, nós temos vários símbolos. Desde símbolos descritos no chão, ao lado, nas paredes, até mesmo símbolos que nós fazemos na oração, como, por exemplo, o sinal da cruz, o traçar da cruz em nosso corpo. Nós vivemos com muitos símbolos, mas não simplesmente nenhum desses símbolos são soltos. Todos os símbolos possuem significados. Aqui, repito, nesse livro nós vamos conseguir, a partir do Frei, entender alguns desses significados, principalmente os mais significativos, os mais importantes, para vivermos bem o culto litúrgico. E vamos, sem dúvida nenhuma, nos deparar sempre com o mistério. E o maior mistério que tem, por exemplo, na celebração da Santa Missa, qual seria? Sem dúvida, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Por trás de muitos símbolos, de palavras, de gestos, de orações, na Sagrada Eucaristia, na missa, ali está a paixão, morte e ressurreição de Cristo. A cada Eucaristia celebrada, nós estamos celebrando a Páscoa. A cada missa, celebramos a nossa salvação, dada por meio de Jesus Cristo. E nós temos outros capítulos, mas um deles que eu quero trazer para vocês aqui é o capítulo 23, que vai falar sobre as vestes sagradas, cada nome e o significado de cada veste que os padres utilizam, os sacerdotes utilizam, o bispo, o padre, também o diácono. É muito importante que nós possamos conhecer cada uma delas. E também a questão do tempo e a liturgia. Conhecer o tempo litúrgico e a relação do tempo cronológico com o eterno que nós vivemos na liturgia. Há uma riqueza muito grande desse livro. Eu vou ler agora para vocês a parte que vai falar sobre a Páscoa, lá no capítulo 7.
A Páscoa. Páscoa significa passagem. Não qualquer passagem, mas a passagem em uma situação para outra melhor. No fundo, Páscoa constitui experiências de vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal. Exemplificando, a primeira grande Páscoa do ser humano é o nascimento. Ele passa do útero materno para uma vida autônoma. É dado à luz. A Páscoa, como passagem, não se restringe a um sentimento psicológico de euforia, mas atinge o ser humano na totalidade do seu ser. A luz da fé é sempre a passagem de uma situação para outra melhor pela ação de Deus. Temos uma dupla passagem, a de Deus e do ser humano, ou do ser humano por ação de Deus. Neste sentido, a própria morte constitui uma Páscoa. Frei Alberto, de fato, ele vai trazer com linguagem simples, como esse texto que eu acabei de ler, coisas muito profundas e misteriosas para muitos católicos. Esse livro, eu indico, é um livro da Vozes, da editora Vozes, tá? De fato, é um livro muito completo e um livro que vai te ajudar muito a entender sobre a liturgia, não só sobre a liturgia da missa, mas também sobre a liturgia e o rito do batismo, a liturgia e o rito do matrimônio, a liturgia de todos os sacramentos. E é por isso que eu estou, mais uma vez, falando, adquira esse livro. Você que é católico ou gosta ou quer conhecer mais sobre o catolicismo, sem dúvida nenhuma, esse livro vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua experiência com Deus e no seu relacionamento com o mistério litúrgico. Eu sei que você talvez possa estar cheio de livros aí para ler, mas esse livro, eu te garanto, que você tem que colocar como prioridade para esse ano de 2023. E esse, sem dúvida, é uma das indicações que eu faço de liturgia, de leitura nesse tema da liturgia. É um livro para iniciação à teologia e não é um livro difícil com linguagens técnicas ou muito filosóficas. É um livro muito simples que o Frei Alberto escreve e deixou para nós e que possamos, sem dúvida nenhuma, por meio da leitura desse livro, também honrar e agradecer a Deus pela vida deste Frei. Aqui está a foto do Frei Alberto. Ele era um grande homem, doutor em teologia e, sem dúvida nenhuma, uma belíssima recomendação para você. Vou colocar para você aqui também no link, um link que você possa ter acesso a esse livro ao término desse vídeo, tá bom? E assim comprar o seu livro, Os Fundamentos da Sagrada Liturgia. Muito obrigado, peço a você que possa deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Esse é o canal Na Leitura e até a próxima oportunidade que nós teremos. Até breve. Tchau, tchau.